a leitura dos documentos. O primeiro dos quais é a conta pura. Seguida dos sílabos, ambos do Papa Pio IX, que reinou, se não me falha a memória, de 1846, tem aqui, a 1878, me parece. Isso. Agora aqui está 31, foi 31 que ele 1978. Agora ele foi desde 1931. Foi o Papa que mais reinou na história, né? Sabe disso, né? Sabe disso? Superou os anos inteiros. E o nome? O Papa que mais reinou na história. Dizem que quando ele era pequeno, até rapazinho, ele era epilético. E, então ele foi para uma casa religiosa e disseram que não podia ser epilético. Aí pediu ao Nosso Senhor, tudo acabou curando. Curou e chegou a ser Papa, né? Veio aqui na América do Sul, antes de ser Papa, é claro, né? Veio aqui, mas foi pelo lado do Peru, por ali. Ele foi ajudante de um núncio, parece. Quando era padre, né? Na América do Sul. Foi o Papa que mais passaram vicissitudes na história da Igreja. Porque foi no período dele em que se deu a perda dos estados pontifícios. Aquele famoso, vocês conhecem isso, né? Tem alguma noção de história da Igreja, né? Foi nesse período que houve a unificação italiana, porque não existia Itália, né? A Itália era uma região com várias cidades, que era a região mais desenvolvida do mundo, né? Naquela época, de séculos, foi a mais desenvolvida, sobretudo do ponto de vista cultural, né? Porque os estados pontifícios estavam ali. Mas os inimigos de Deus fizeram o complô mesmo para tomar os estados pontifícios, e foi justamente no período de Pio IX. Né? Antes de começar a leitura, eu queria só ler algo, um pouco voltando ao nosso tema, as partes anteriores, só um pouco, mas porque nós vamos citar papas, né? Faz parte aqui do editorial de Sol da Terra, do número 99. O protestantismo no coração da subversão moderna. Como está em francês, vocês certamente não leram, porque alguma coisa está sendo traduzida. Eu estou traduzindo alguma coisa para o Jornal do Mosteiro, né? Por sinal, eu vi o primeiro número sair, né? Eu não vi mais nada, foi bom, acabou. Mas não, quando eu entrei no site do Mosteiro, eu falei, já está continuando, né? Foi publicando. Eu não sabia. Já foi até março, né? Vamos publicar o outro? Acho que agora é trimestral, né? Março, abril, maio, junho. Acho que agora sim. Vamos publicar, tá bom. Então, eu vou voltar a traduzir, que eu traduzi muita coisa, né? Queria saber, é o seu Carlos que está mexendo com isso, seu Carlos Bezerra, né? Isso, o seu Carlos. Entrei em comunicação com ele, porque isso poderia continuar. Porque eu publiquei várias coisas, inclusive um artigo que deve ser lido para ajudar aqui, que é o sílabo, o sinal de contradição. Eu traduzi também na revista Sol da Terra. É sobre os sílabos. Então, é interessante ler sobre isso, né? Não sei se ele publicou completo, não sei se... Porque, às vezes publicou uma parte e depois publica outra. Isso. Né? Se publicou completo esse? Eu não lembro, esse eu não lembro. Eu vou olhar se publicou completo esse artigo que eu traduzi. Então, aqui nesse artigo, o protestantismo no coração da subversão moderna, então, ele diz o seguinte: ele diz que os papas, vários deles, durante mais de um século, eles repetiram, sem se cansar, que a revolução com R, quer dizer, a revolução em geral, mas sobretudo a revolução francesa, era filha do protestantismo, que é uma coisa que ninguém fala por aí. Ninguém fala. Vocês já ouviram falar isso por aí?
mesmo entre autores católicos assim, mais corretos, eles não falam isso assim. A Revolução Francesa foi uma vingança do protestantismo. Então, eu vou citar aqui o Papa Pio VI. Citar, voz dos papas, né? E notem bem, não só o conteúdo, mas o teor, a forma como eles falam, né? Desde há muito tempo, já os calvinistas tinham começado a conjurar na França a ruína da religião católica. Mas, para chegar a isto, era preciso preparar os espíritos. Foi com este objetivo que eles se ligaram com os filósofos perversos. A Assembleia Geral do Clero da França de 1745, 44 anos antes da Revolução, veja só, a Assembleia Geral do Clero da França de 1745 tinha descoberto e denunciado os abomináveis complôs de todos estes artistas artesãos da impiedade. Seria bom até ver esses documentos, se algo escrito dessa Assembleia do Clero de 1745. 44 anos antes da Revolução, eles já denunciaram. E nós mesmos, no começo de nosso pontificado, nós anunciamos o perigo iminente que ameaçava a Europa. Se tivessem escutado nossas representações e nossos avisos, nós não teríamos que gemer agora do progresso desta vasta conspiração tramada contra os reis e contra os impérios. Nós também não só o aviso em si, mas o teor da coisa. Se fosse hoje, era a teoria da conspiração, da mais são os papas, a voz dos papas. Conspiração, complô, conjura, são coisas que existem. O problema é que você tem que distinguir a verdadeira da falsa. E hoje isso é dificílimo com a internet, porque é você procurar uma agulha no palheiro. Daí porque é preciso absolutamente, é verdade que eu sei que muitos de vocês jovens foram atraídos para aqui pela internet. Vocês viram notícias assim e foram indo, certo? Mas depois que vocês foram pescados, é preciso tirar as escamas, certo? Então é preciso ir nas fontes seguras para formar o critério e aí joiar a coisa. Porque tem muita maluquice por aí. Eu, lá no começo da internet, eu fui vendo já isso. Eu já estudava isso antes. Quando começou a aparecer essas coisas, meu Deus, documentação e tal, isso agora aqui, tá, na internet, de graça. Mas depois a gente ia vendo livros assim, falando sobre a Revolução Iluminada da Baviera. É Hitler que pegava disco voador, não vocês. Misturado no mesmo livro. Certo? No mesmo livro, coisas interessantes, verdadeiras e coisas malucas. Então qual a tendência? O sujeito vê aquilo, é maluco, e rejeita tudo. Certo? Rejeita tudo. Ou então fica malucado mesmo, porque vai atrás dessas coisas, ou então rejeita tudo e fica com o oficial. Então é preciso distinguir. Para distinguir, você tem que ter a formação anterior, com livros seguros, para você aí saber distinguir. E mesmo assim não é fácil. Pode se cometer enganos. Ninguém fala isso. Certo? Então, mas está aqui a voz dos papas, é o magistério. É o Papa falando, está aqui. E se temos aqui a outra encíclica, dessa vez de Leão XIII, na sua encíclica Diuturnum, sobre a origem do poder civil. A origem do poder civil. Isso aqui está no coração da Revolução. Origem do poder civil. Peguem todas as constituições da face da Terra. Isso aqui é a primeira coisa. Eles exigem isso. Origem popular, humana, natural do direito civil. Então ele diz o seguinte, cito Leão XIII. É desta heresia protestante que nasceram no século XVIII a falsa filosofia e aquilo que nós chamamos de direito moderno. É isso. Aí. A soberania do povo e esta licença sem freios, fora da qual muitos não sabem ver mais a verdadeira liberdade. Todo mundo moderno, resumido em poucas palavras. De lá se avançou até os últimos erros, o comunismo, o socialismo, o niilismo, monstros
horríveis que são a vergonha da sociedade e que ameaçam ser a sua morte. Aqui tudo previsto em poucas linhas, magistério da igreja. Cito só isso para lhe dar uma impressão das coisas aqui. O protestantismo atrás disso tudo. E, então, já avançado, em 1864, Pio IX escreve a Contra-Cura. Como é o primeiro documento? Sim, pode tentar. Para começar a ler, né, eu queria só saber se o senhor só pudesse falar assim, qual que é a diferença de quando fala carta encíclica, exortação apostólica, constituição dogmática? Isso é só o nome que dá ou tem algum Não, nome? tem funções diversas. Aí você tem que ver, você tem bulas, carta apostólica, motu proprio, encíclicas, etc. A característica da encíclica, por eles dizer, é algo mais geral para todo o órgão católico. Entendeu? É uma coisa muito mais geral. Não é um documento destinado para uma diocese, para esse ponto, aquilo, ou para várias dioceses, não, para todo mundo católico. Ela é mais geral. Porém, ela não é dogmática em si, quer dizer, ela não é infalível em si mesma. Certo? Em si mesma, separadamente, ela não é dogmática, ela não obriga a infalibilidade, mas ela é elemento do magistério ordinário universal, normalmente ela é. Certo? E por isso, quando há uma sequência muito grande, certas proposições dela, não é todas, toda ela, mas certas proposições dela podem ser realmente, podem gozar da infalibilidade. Então, por exemplo, com relação a essa sequência do magistério contra-revolucionário, o todo das encíclicas constitui o magistério ordinário universal. Agora, o que é infalível, não quer dizer que seja toda encíclica, mas é, por assim dizer, a condenação do liberalismo. Certo? Isso é infalível. Eventualmente pode haver algo infalível numa encíclica, se o Papa disser muito claramente. Mas é um ponto, está entendendo? Precisa distinguir o todo do documento e a condenação. Mesmo nos concílios, concílio de Trento, quer dizer que cada palavra ali é infalível? Não. São as condenações, quando são claramente explicitadas. Fora isso, não. Então, é preciso compreender. Pode dar mais de confusão, entendeu? Quanto à relação à encíclica, é essa a diferença. É um documento dirigido em geral. E há diferenças justamente com outros documentos, tá entendendo? Diferente grau de autoridade, destinação, etc. Então, Mas só, assim, a bula, quando fala bula, é o quê? Bula é porque antes esses documentos, bula quer dizer bola, esses documentos eram fechados com uma bola. Daí o nome bula. O Papa enviava com isso. Uma bola fechada, que era um selo para mostrar a autenticidade de tudo isso. Era uma bola de cera, mas às vezes tinha bola de ouro, bola disso, bola daquilo, e fazia isso, distinguia os documentos. Daí o nome bula, bula pontifícia, está entendendo? É por isso que tem esse nome. É outro documento, tipo de documento também. Então, você tem aqui a Contra-Cura, e nós vamos lê-la, porque nos outros documentos a gente não vai ler tudo assim, extenso. Mas nós vamos tomar as partes principais. Eu não sei se o documento for todo importante. Então, por exemplo, o sílabus será também todo lido, porque cada uma das 80 proposições ali precisa ser lida. Então, ali vai ser todo lido. Para os outros, nós leremos extratos grandes, mais ou menos grandes, a depender da importância do assunto, da oportunidade do assunto. Porém, aqui eu gostaria, não é tão grande a Contra-Cura, de fazer a leitura inteira do documento, porque acostumar vocês com a linguagem, a forma do documento da igreja. É preciso não só aprender os princípios, mas se impregnar dessa maneira, porque certamente vocês não estão acostumados com isso, no ambiente que se vive hoje, a igreja conciliar, a falta de seriedade, tudo isso. Você pegar um documento, a voz da igreja, é muito importante, ler e se impregnar desse espírito, dessa maneira, a clareza, a solenidade, a precisão dos termos, que é o contrário desses documentos atuais. Então, vou começar a ler e vou parar em alguns pontos, sim, para assinalar a importância desse ou daquele ponto.
em vista do nosso objetivo de explicar o magistério contra-revolucionário. Quanto à cura, condenação e proscrição dos graves erros do tempo presente. Encíclica de 8 de dezembro de 1864. Ela comemora 10 anos de quê? 10 anos de... 10 anos da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, feito pelo mesmo Pio IX, porque como Pio IX reinou com uma quantidade de anos enorme, então muita coisa aconteceu no pontificado dele, e uma das mais importantes foi a proclamação do dogma da Imaculada Conceição em 1854, proclamação esta que foi, por assim dizer, ratificada pelo céu com as aparições de Nossa Senhora de Lourdes em 1858, onde ela se declarou Imaculada Conceição. Ponto primeiro. Por que mais um detalhe? Por que esse nome? Por que as encíclicas têm esse nome em latim? Quanta cura, libertas prestantissimi, pascendi domini gregis. Por que elas têm esse nome? Vocês podem pensar que o nome dá o tema geral. Não. Por exemplo, aqui. Quanta cura, quer dizer, com quanto cuidado em latim. Então, com quanto cuidado? Qual é o tema aí? Não dá tema nenhum. Então, por que eles têm esse título? Porque é costume, pelo menos nas encíclicas, e acho que também em outros documentos pontifícios, o título ser as primeiras palavras do documento. Por isso. Então, como aqui no caso corresponde, porque começa em português com o mesmo tema. Com quanto cuidado, quanta cura. Mas em outros não. Por exemplo, pascendi domini gregis, de apacentar o rebanho do Senhor. Então começa assim, se não me falha a memória. Ofício, pascendi domini gregis, algo assim. O trabalho de apacentar, em português não corresponde, mas em latim é assim. Porque latim, você sabe, né? A ordem, né, pode ser um tanto... Você tem mais espaço para elegância, para fazer... Porque ela é uma língua sintética, né? O final da palavra dá função lógica, né? Pelas como é o nome? Esqueci agora. Declinações. Declinações? Declinações, exatamente. 5 declinações latinas. Então tem mais espaço para isso. Então, já costume, não sei de quanto remonta isso, das encíclicas terem o título, por título, as primeiras palavras dela. Então, em latim. Então, em latim, a encíclica começa, quanta cura. Então, fica assim. Com quanto cuidado e pastoral vigilância, os bispos de Roma, nossos predecessores, cumprindo o ofício e o encargo a eles confiado por Cristo nosso Senhor, na pessoa do Beatíssimo Pedro, o primeiro dos apóstolos, de apacentar os cordeiros e as ovelhas, nunca se descuidaram de nutrir diligentemente o rebanho do Senhor com as palavras da fé, permeando-a com a doutrina da salvação e mantendo-a distante das pastagens venenosas. Tudo isso é notório e a todos manifesto, especialmente a vós, veneráveis irmãos. Em verdade, esses mesmos nossos predecessores, defensores e garantes da augusta católica religião, verdade e justiça, sumamente solícitos pela saúde das almas, nada mais tinham no coração do que desmascarar e condenar com suas sapientíssimas cartas e constituições todas as heresias e erros que, sendo contrários à nossa divina fé, à doutrina da Igreja Católica, à honestidade dos costumes e à salvação eterna dos homens, frequentemente deram origem a graves tempestades e de modo miserável funestaram a cristandade e a sociedade civil. Portanto, nossos predecessores resistiram com apostólica firmeza às malvadas tramas dos ímpios que, como vagas de mar tempestuoso, espumam as próprias torpezas e, prometendo a liberdade, sendo escravos da corrupção, com suas enganadoras opiniões e com danosíssimos escritos,
procuraram demolir os fundamentos da religião católica e da sociedade civil, destruir todo tipo de virtude e justiça, corromper as mentes e os corações de todos, desencaminhando os incautos e especialmente a inexperiente juventude da reta disciplina dos costumes, corrompendo-a miseravelmente, fazendo-a cair nos laços do erro e, enfim, surripiando-a do seio da Igreja Católica. Tudo isso é mundo moderno, da Bíblia. Hoje a gente vê isso com muito mais clareza. Naquela época não se via tão claro. Ela se via, mas não era assim tão claro. Hoje está demais, a gente vê claramente isso. Como eles chegaram com o fundo do poço, ou sei lá, próximo do fundo do poço onde nós estamos, dá para ver melhor o tamanho do buraco. Certo? Hoje está mais para ver. Quando ele está falando aqui, está tudo aqui. Outra coisa, vocês estão lendo o livro de Monsenhor Lefebvre, né? Então, está lembrado, vocês chegaram nesse ponto, daqueles documentos, daquela correspondência entre os carbonários? Vocês chegaram a ver isso? O Nilus e o Piccolo Tigre. Chegaram a ver isso, né? Então, está ali tudo. Está tudo aqui. Corromper a juventude, isso aqui, tudo isso aqui. Ele está descrevendo as coisas, já está vendo como estão as coisas, e era plano. E continua sendo plano. É sempre isso. Se você espalhar a corrupção, você não terá católicos. A maneira mais fácil de você fazer isso, sobretudo se ele é novo, né? Ele perder a fé, enveredar por um caminho, é perdê-lo moralmente. Perdê-lo moralmente. Para mim, por exemplo, que confesso, né? Que trato de almas, né? Mas pessoas que largam a fé, que não têm fé, etc, etc, vai cavar. Você vai achar problema na vida. Ele disfarça a coisa com razões teóricas. Não falta, né? Na imprensa e tudo, esses livros, etc. Não falta razões para ele se justificar, mas no fundo são problemas na vida dele. E se você cavar mais, vai achar, muito provavelmente, sexto e nono mandamentos. Muito provavelmente. Então, é isso, então, está aqui. Corromper, pronto. Aí, a maneira mais fácil de você chegar a isso. Continuando. Ora, como vós, veneráveis irmãos, bem conheceis, logo que, por arcano querer a divina providência, e certamente sem nenhum mérito nosso, fomos elevados a esta cátedra de Pedro, vendo com grande tristeza a horrível tempestade desencadeada por tantas perversas opiniões, e os gravíssimos e nunca suficientemente deplorados danos que de tantos erros recaem sobre o povo cristão, segundo o nosso dever de nosso apostólico ministério, seguindo as pegadas ilustres de nossos predecessores, levantamos nossa voz. Com várias encíclicas publicadas e alocuções pronunciadas em consistório e com outras cartas apostólicas, condenamos os principais erros da nossa tristíssima época. Solicitamos vossa exímia episcopal vigilância e admoestamos e exortamos a todos os caríssimos filhos da Igreja Católica, para que detestassem e fugissem do contágio de tão cruel peste. Sobretudo, com nossa primeira carta encíclica, escrita a vós em 9 de novembro de 1846, e com as duas alocuções de 9 de dezembro de 1854 e de 9 de junho de 1862, pronunciadas em consistório, condenamos a monstruosa enormidade de opiniões que dominam hoje, com grandíssimo dano às almas e em detrimento da sociedade civil, sendo sumamente contrárias não apenas à Igreja Católica, à sua salutar doutrina e aos seus venerandos escritos, mas também à lei natural eterna, inscrita por Deus no coração de todos, e das quais quase todos os outros erros provêm. Ponto terceiro. Embora não nos tenhamos omitido em proscrever e reprovar frequentemente esses erros, todavia, a causa da Igreja Católica, a saúde confiada a nós por Deus e o bem da sociedade civil requerem
que reavivemos novamente vossa solicitude pastoral para combater outras graves opiniões que emanam daqueles mesmos erros como sua fonte. Essas falsas e perversas opiniões são tanto mais detestáveis, pois objetivam em especial impedir e destruir aquela salutar força que a Igreja Católica, por instituição e mandato de seu divino autor, deve livremente exercitar até a consumação dos séculos, não menos em relação aos homens individualmente do que em relação às nações, os povos e seus príncipes, e objetivam destruir aquela mútua sociedade e concórdia entre o sacerdócio e o império, que sempre foi vantajosa e salutar para a Igreja quanto para o Estado. Aqui ele cita, ele está se referindo a uma encíclica anterior de Gregório XVI, muito boa também, encíclica que trata desse tema, né? Encíclica Mirare Vos. Veja-se bem que quando Pio IX assumiu no começo, ele um tanto relaxou as medidas repressivas de Gregório XVI. Gregório XVI era um monge camaldulense, beleza? Um monge, vivia na contemplação. Pegaram ele e botaram com um papo, mas ele foi um papo bravo. Quando chegou lá, não, tem que cuidar disso, ele enfrentou mesmo. Então enfrentou os maçons, os conjuradores, e ele morreu um tanto impopular, o pessoal com raiva dele, porque esse pessoal tem a imprensa na mão, já tinha naquela época, aí fica aquelas coisas, jornal, isso, aquilo. Então, mas Gregório XVI enfrentou mesmo, porque era um homem de Deus, e então quando Pio IX assumiu, Pio IX apareceu no primeiro momento como alguém que ia mudar as coisas. Se conhece aquele encontro de um maçom com São João Bosco. O maçom passou por São João Bosco e disse: "Viva Pio IX!" E São João Bosco respondeu: "Viva o Papa!" Quer dizer, São João Bosco olhava mais o ofício, né? Pio IX era o Papa. O maçom olhava mais a tendência um tanto liberal, prática, que Pio IX teve no começo. Só que depois ele se arrependeu amargamente porque Pio IX, antes de perder os Estados Pontifícios, teve que fugir do Vaticano, né? Em 1848, com as revoluções que ocorreram, porque houve um ciclo revolucionário no século XIX, constituído por 3 revoluções. As primeiras foram em 1830, que foram advertidas por Nossa Senhora das Graças, em Paris, na Rua de Baca. A segunda em 1848, que foi em vários lugares da Europa, vários. E a terceira, finalmente, com a Guerra Franco-Prussiana, que deu na Comuna de Paris em 1870, que eu acho que eu falei para vocês, né? Que deu a primeira experiência comunista, né? que foi derrotada, porque quando o exército francês voltou, aí acabou com todo mundo lá, né? Mas foram essas 3 revoluções que tiveram como centro Paris, sobretudo porque a França era o lugar mais importante do continente. Quem dominasse a França dominava a Europa, né? Devido à grande influência que a França tinha. Então, foram essas 3 grandes revoluções, esse ciclo revolucionário. Então, no ciclo revolucionário de 1848, que foi muito espalhado o ciclo de 1848, foi a época já do Manifesto Comunista, de Karl Marx. Que Karl Marx fez, em grande parte, sob a influência de Moisés Hess, um dos primeiros teóricos do sionismo. Ele escreveu Roma e Jerusalém. Tem toda a teoria lá sobre isso. E financiado pelos Rothschild. Karl Marx. Certo? O comunista financiado pelo grande capitalista internacional. Sempre isso. Quase sempre assim. Então, nesse ciclo revolucionário, esses revolucionários, aproveitando-se da boa vontade e da ingenuidade de Pio IX iniciais, tentaram ocupar os Estados Pontifícios, e Pio IX fugiu para a ilha de Gaeta, no sul da Itália, no reino de Nápoles, que era amigo deles. E por isso eles ficaram com a raiva do reino de Nápoles. Um dos efeitos da Revolução Italiana, da unificação, foi o fim do reino de Nápoles.
O reino de Nápoles, naquela época, tinha a segunda maior frota do mundo. Só perdia para a Inglaterra, que foi a principal interessada. De Israel, o ministro inglês na época era de Israel, né? que estava por trás de grande parte dessas coisas. E depois Lord Palmerston continuou essas coisas. Era do interesse da Inglaterra unificar a Itália para perder a força de Nápoles, o sul da Itália, que era o mais importante na época, e favorecer o norte. Daí porque eles usaram Mazzini, que teve na Inglaterra antes, e Garibaldi. Né? Quem é do sul do Brasil aqui conhece Garibaldi, né? Ele estava lá no sul, aqui no sul do Brasil. O que ele estava trabalhando ali? Ele estava trabalhando pela separação do sul do Brasil. Certo? Dizem que ele tinha um pedaço de orelha cortado, parece que ele roubava gado aí, pegaram ele. Então ele era um iniciado, todo esse pessoal, tudo iniciado em sociedade secreta, né? Não precisa dizer, toda essa turma toda. Então, Garibaldi, que estava trabalhando pela separação do sul do Brasil aqui, e perdeu, felizmente o imperador venceu. Então ele foi para a Itália para trabalhar pela unificação. Está entendendo? Então, unificação, separação, tudo isso é coisa relativa. O que interessa é o interesse deles. Pode servir para um lado, pode para o outro não servir. O Império Espanhol foi repartido, foi rasgado. O Império Português só escapou por causa da monarquia. Mas o objetivo era esse. Se vocês conhecerem a história do Brasil, você vai ver que houve várias. Era para ter Bahia, Pernambuco, sul do Brasil, São Paulo, brigado com Minas. Era isso. O objetivo era esse. Mas não conseguiram, infelizmente. Então deu o Brasil. Certo? Mas ele não desistiu disso, não. Eu não acredito que ele tenha desistido. Certo? Mas, do lado do norte, o que você vê? Unificação. Os Estados Unidos é uma tripinha de terra. Veja a história dos Estados Unidos. Foi unificando, até ficar um país do tamanho do Brasil. Você vê o objetivo inverso. Depende dos interesses. Era ali que eles puseram. Ali eles iam montar em cima, para a partir daí guiar as coisas. Com outros centros. Que foi, por exemplo, a Rússia, né? Aí já foi pior, foi o comunismo, né? Eles tinham que derrubar o czar, foram financiados pelo pessoal do Stalin lá de Nova York, tomaram o poder na Rússia e firmaram aquele poder. Então, o Papa passou por isso, ele teve que fugir, mas depois ele conseguiu voltar, venceu. Então, houve esse primeiro... Então, quando ele voltou, ele aprendeu. A partir daí, ele mudou profundamente. Então, essa encíclica aqui, a Quanta Cura, já é do período depois da volta dele da ilha de Gaeta, depois do exílio. Há umas palestras... É interessante, achei, eu ouvi alguma coisa, não é o padre da tradição, é o padre, sim, linha média, né? Um historiador, padre Sáenz, né? Argentino, está em espanhol, aqui. Estuda em espanhol, pelo menos espanhol. Francês também seria muito bom, inglês também, mas pelo menos espanhol que é mais fácil. Há umas palestras sobre isso, Pio IX, sobre tudo isso, é muito interessante, ele dá uma exposição boa sobre esse assunto. Qual o nome? Padre Sáenz. O que eu ouvi me pareceu interessante. Está no site Stat Veritas. Argentino. Saiu 5 tomos que ele escreveu sobre a história da igreja. História da igreja. Não sei, eu não li. Não sei. História da igreja. Certamente não deve ser boa na parte particular, deve ter alguns problemas. Certo? Não sei. Mas eu ouvi as palestras. Algumas palestras dele eu ouvi e me pareceu boas. Certo? Sai, Argentina. Há também nesse mesmo site uma palestra sobre o evolucionismo de um padre, qual é o nome dele? Sobre evolucionismo. Um padre que é biólogo, doutor nisso, doutor naquilo e também biólogo. Então, uma palestra muito interessante sobre evolucionismo. Também em espanhol, um padre argentino. Muito interessante. E também deve ser um desses, linha média por aí. Mas falando sobre esse tema, me pareceu uma palestra muito boa. Continua Pio IX. Afinal, bem sabeis, veneráveis irmãos, que neste tempo se encontram não poucos que, aplicando à convivência civil o ímpio e absurdo princípio do naturalismo, ousam ensinar que, abre aspas, o melhor ordenamento da sociedade e o progresso civil exigem que a sociedade humana seja constituída e governada sem nenhum cuidado para com a religião,
como se ela não existisse, ou ao menos sem fazer distinções entre a verdadeira e as falsas religiões. Fecha aspas. Contra o ensinamento das Sagradas Escrituras, da Igreja e dos Santos Padres, não duvidam em afirmar que, abre aspas, a melhor condição da sociedade é aquela na qual não se reconhece ao império o dever de reprimir com penas estabelecidas os violadores da religião católica, a não ser quando isto seja requerido para a paz pública. Fecha aspas. Leia Dignitatis Humanae do Vaticano II. É isso aqui que está sendo condenado por Pio IX. Isso aqui. Mentira tem bom. Continua o Papa. Com essa falsa ideia de governo da sociedade, não temem apoiar aquela outra opinião sumamente danosa para a Igreja Católica e a salvação das almas, chamada pelo nosso predecessor Gregório XVI, de veneranda memória, de delírio. Essa tradução aqui vou procurar o texto para ver se está melhor traduzido. Loucura. Hã? Aqui está loucura. Pois é, aqui está deliriamente, existe isso em português, olha, eu conheço delírio. Enfim. Delírio, né? Isto é, abre aspas, a liberdade de consciência, estou citando Gregório XVI, a liberdade de consciência e de cultos como direito próprio de cada homem, que se deve com lei proclamar e sustentar em toda a sociedade bem constituída, sendo o direito de todo cidadão a total liberdade, que não pode ser limitada por alguma autoridade civil ou eclesiástica, em virtude da qual podem manifestar e declarar os próprios pensamentos, quaisquer que sejam, abertamente e em público, à viva voz, pela imprensa e de outro modo. Fecha aspas. Tudo isso aqui condenado por Gregório XVI e que Pio IX reforça. Continua o Papa Pio IX. Enquanto temerariamente afirmam essas coisas, não pensam nem consideram que eles anunciam a liberdade de perdição. Santo Agostinho, citação de Santo Agostinho. E, cito agora São Leão Magno, abre aspas. Se às humanas persuasões fosse sempre dada a liberdade de disputar, não faltariam nunca aqueles que ousam impugnar a verdade e confiar na loquacidade da sabedoria humana. Ao invés, que compete à fé e à sabedoria cristã evitar esta danosíssima leviandade, sabe-se da própria instituição de nosso Senhor Jesus Cristo. Fecha aspas, São Leão Magno, Epístola 164. Então, nesse ponto 3, bem rico, está aí condenado o Estado laico, quer dizer, o Estado separado da Igreja. O regime ideal é o regime do Estado unido à Igreja, portanto. E isso, atenção, não é uma, como dizem os católicos liberais, uma realidade ideal, sim, porém impossível. Na prática, não pode ser assim. Não, nada disso. Certo? Isso é complicação e sofisma dos católicos liberais. Os católicos liberais, que estavam justamente se desenvolvendo por essa época em que o nome os condena, né, com essa contra cruz e sílabos, eles queriam batizar a Revolução. Queriam batizar a Revolução. Queriam justamente o que fez o Vaticano II, segundo as palavras do próprio Cardeal Ratzinger, ou seja, assimilar 2 séculos de cultura liberal. Naquele ponto eles queriam assimilar meio século, mais ou menos um pouco mais, né? Eles estavam meados do século XIX. Então, assimilar os princípios da Revolução, corrigindo-os, é verdade. À medida da correção ou não, dá a diferença entre, por exemplo, Bento XVI e Francisco. Francisco não só não corrige, engole tudo e ainda quer mais. Enquanto que Bento XVI queria, vamos corrigir alguma coisa, mas sempre é uma assimilação de princípios revolucionários. Uma vez que você engoliu a semente envenenada, ponto final. É uma questão de velocidade. Um vai dar frutos envenenados mais rápido, outro menos, depende. Mas você já entrou no jogo da revolução.
Então, aqui está condenando justamente isso, essa separação da Igreja e do Estado, que foi o ideal da Revolução Francesa. Então, os católicos liberais eles achavam que isso, ao regime de união, isso era impossível e, portanto, na prática é preciso assimilar esses princípios. Isso é falso. É verdade que você tem certas condições diante das quais você tem que ter tolerância. É o caso, por exemplo, da liberdade religiosa. Quando se fez o esquema preparatório do esquema da Dignitatis Humanae, da liberdade religiosa, havia duas correntes. O senhor Lefebvre viu o debate. Duas correntes. A corrente do cardeal Bea e a corrente do cardeal Ottaviani. Então, a corrente do cardeal Ottaviani defendia a tolerância religiosa. O que é? A tolerância religiosa está dentro do princípio católico. Ou seja, diante de situações, você tem que tolerar coisas. Então, já na década de 60, a revolução tinha avançado, os povos estavam bem destruídos, então era preciso tolerar coisas. Havia muita religião falsa. Aqui no Brasil mesmo. Como é que chegaram os primeiros protestantes? Aqui mesmo em Nova Friburgo, né? Luteranos, tudo. Através do imperador, infelizmente. O imperador aceitou protestantes. Chegaram no Brasil. Eram muito dignos. Mas já era uma coisa, porque antes não havia. Apesar de tudo, no final do Império já havia 99,8% de católicos. Os protestantes eram nada, ou quase nada. Mas já tinha chegado os primeiros grupos de imigrantes, porque havia imigrantes alemão que vinha, então havia os católicos, havia os protestantes. Não, o Estado é laico, tá, aí pronto, entravam protestantes. Suíço também, muito protestante, havia católicos, protestantes entravam. E assim por diante. Então, com essa quantidade de protestantes, de gente de outras religiões, a igreja, justamente no estado que tem uma minoria protestante, ela aceita tolerar essas religiões. O governo pode tolerar, porque está ali os grupos, etc. Mas eles têm uma liberdade limitada. A religião do Estado é a religião católica. Então, era uma tolerância, porque tolerar você supõe que é um erro. Claro, é um erro. Agora, um erro que você tem que suportar, porque diante da situação se entende isso. Certo? Mas erro é erro. No caso do cardeal Bea, ele defendia a liberdade. É diferente. Você de liberdade é uma coisa boa. Então, os católicos liberais eles tinham essa ideia, quer dizer, idealmente está com uma religião católica muito verdadeira, mas na prática todas as religiões devem ter liberdade. É uma contradição. Não. Na teoria a religião católica é verdadeira. Na prática ela deve ser a religião verdadeira e as outras são falsas. O erro não tem direitos, como dizia Pio XII. Porém, diante de uma situação real em que há várias religiões, você tolera o erro, mas é erro. Você tolera o erro. Liberdade é para o que não é erro, é verdade. E isso não é jogo de palavras. Isso tem consequências práticas. Então, por exemplo, a propaganda religiosa de seitas era restrita. É restrita. Seitas, religiões falsas, era restrita. E nós sabemos que o próprio cardeal Bea, antes de defender essa tese, para onde que ele foi? Nova York. Para onde? Para a sede do Binai. Só podia ser. Tinha que estar no meio dessa coisa. Eles tinham que estar, não tem jeito. Ele foi para lá. É uma seita, é uma maçonaria reservada a judeus. Embora eu tenha minhas dúvidas se é só reservada a judeus. Ou judeus puros, não sei. Porque eu já ouvi dizer que Lenin pertencia ao Binai Brit. Eu gostaria. É difícil saber, ter prova disso. Mas Lenin não era puro judeu. Lenin tinha sangue judeu, mas não era judeu puro. Dizem que ele era do Binai Brit, aí eu não sei. E dizem também um outro membro, vocês não devem conhecer, desses tipos que não são conhecidos, mas influenciaram muito a história. Quem já ouviu falar desse aqui? É um nome só. Coudenhove Kalesch. Já ouviu falar? Esse ninguém ouviu falar, né? No entanto, ele fez um livro que foi a base da União Europeia. Esse Coudenhove Kalesch era uma mistura de alemão com japonês. A cara de japonês puxado, não era alemão, misturado. Então ele já era esse tipo assim. Então ele propugnava. Qual era o nome, meu Deus?
o livro dele, esqueci, era a mistura, a mestiçagem total do mundo. Certo? Ele era um mestiço também, né? Veja bem, essa questão da mestiçagem, a gente tem que olhar com calma, né? Com precisão. Todos nós, praticamente, brasileiros, somos mestiços. Tem brasileiro, tem nome em português. Mesmo os que têm nome em alemão lá do sul do Brasil, muitos têm sangue de burro, como eles dizem, né? A mistura é muito grande no Brasil. Onde o catolicismo predominou, houve mais mestiçagem do que dos protestantes, é um fato. Porém, a mestiçagem era sob a tutela da igreja, certo? A igreja aceitava, inclusive, às vezes até estimulava a mestiçagem, mas para fortalecer o catolicismo. Quando havia outra raça, não. Alemão, branquinho, galeguinho, protestante, outro galeguinho católico, não. É religião. Aí não. Aí bate a perna, não pode não. Certo? Ela não queria isso. Então, as vistas da igreja era o catolicismo. Isso é que é o mais importante. Aqui ele busca a mestiçagem, mas com que vistas? De todo mundo perder a identidade. Porque a mestiçagem pode ser uma ocasião de fortalecer um país, como foi na França. A França não tem uma raça definida. A França é uma mistura de raças brancas naquele tempo. Agora é de tudo que você quiser. Hoje a mestiçagem é para favorecer o islamismo. A perda da fé, porque mistura tudo. Certo? Mas naquela época era para favorecer, nos séculos, logo depois de Clodoveu, a dinastia dos francos, a igreja favoreceu a mistura. Por quê? Porque havia aquelas raças célticas que eram mais cultas e as raças germânicas eram mais bárbaras. Mas as raças germânicas dominavam, porque depois do Império Romano, toda aquela questão. Então a igreja favoreceu a mestiçagem para soldar o país, favorecer a unidade do país. Foi muito bom. A consequência foi a França. Entende? Então foi boa aquela mestiçagem. Mas essa mestiçagem aqui, que esse Poderroso Kardec e outros querem, é para dissolver tudo. É o chamado melting pot. E é isso que nós vemos hoje, por exemplo, na Europa. Chega um muçulmano lá, vai se casando com as branquinhas daquele jeito e vice-versa, e vai misturando tudo, elas vão virando maometanas, ou vão perdendo tudo, é isso. Poderroso Kardec, então, era um desses que queria a União Europeia. Às vezes eles querem separar, às vezes eles querem unir, a depender dos objetivos dele. Então, voltando ao tempo de Pio IX, Pio IX passou por isso. Depois que ele voltou a Gaeta, ele fez essa encíclica e outra, tempos depois, onde ele proclamava que todas essas ideias liberais eram um delírio. Liberdade de consciência, liberdade de cultos, que ele cita Gregório XVI, né? Gregório XVI combateu esse pessoal e chama tudo isso de liberdade de perdição. Ou seja, essa liberdade, ou esse Estado laico, então, dá essa liberdade dos cidadãos de pensar e manifestar o que quiserem. Isso ele chama de delírio e liberdade de perdição. Então, vamos fazer agora, né? O intervalo, retomar mais ou menos por volta de 9h30, nós retomaremos o parágrafo número 4.